Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e estou aqui mais uma vez com o caminho da justiça, através da capela do caminho da justiça divina, aqui preparado para aprendermos ainda mais, estudarmos mais um pouco. Você que tem a palavra de Deus, abre em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 em diante, para que nós possamos meditar junto. É bom que quem acompanha a mensagem esteja com a Bíblia, para ler, para acompanhar, para meditar, para aprender, certo? Ninguém aprende sem ver e sem acompanhar. E a Bíblia é um livro especial. E enquanto você está ouvindo e acompanhando e lendo, você está adquirindo mais conhecimento, tá? E o conhecimento da palavra de Deus, ela é essencial, né? Ela é o melhor que tem para nossas vidas. Nós temos que ter conhecimento geral, claro. Nós temos que saber de todas as coisas que acontecem, estar por dentro da tecnologia, da ciência, enfim. Mas a palavra de Deus, ela é a chave de todas as coisas. Todas as coisas se referem a ela. Tudo. Tudo que você imaginar de sabedoria sobre a face da terra, ela se refere na Bíblia. Então, todo entendimento vem dela e tudo se baseia nela, né? Os próprios cientistas, os teólogos, eles fazem, constroem as coisas deles, né? Inventam, mas todas as invenções dele realmente se baseiam na Bíblia. Então, não tem como fugir dela. Quem conhece e quem não conhece, vive por ela. Amém? Então, eu vou fazer uma oração enquanto você procura, né, o Apocalipse 2, versículo 8. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto, te glorifico e agradeço a Ti, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, para anunciar a Tua palavra, para pregar, Senhor, para ensinar, para redarguir, para corrigir, Senhor, que isto é a função da Tua palavra, Pai, ela que faz diferença na vida do homem. Pai, dê-nos, Senhor, entendimento e discernimento. Faz, Senhor, de nós verdadeiros adoradores. Prepara, Senhor, a todos nesta noite para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, se conosco e conduza-nos, Senhor, com o Teu Espírito neste momento. Amém? Amém. O Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, fala a segunda carta à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna. Então, vamos começar, né, vamos versículo 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Mas não temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer, assim como diz na primeira, né, na mensagem passada, ao que vencer, né, está aqui: dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, diz a mensagem passada. E essa de hoje já termina com:
não recebereis o dano da segunda morte. Que é a segunda morte, pastor? A primeira morte, para nós, é a nossa morte física, quando nós fechamos o olho sobre a terra. Né? A morte física, morreu. Oh, morreu. Mas a segunda morte é a perdição eterna. A segunda morte se chama inferno. Né? Ela é a segunda morte. Então, aqueles que são de Deus têm somente a primeira morte, que é a morte física. Depois da morte física vem a vida eterna. E quem não leva Deus a sério tem a morte física, e depois da morte física vem a segunda morte, né? Que é também uma vida eterna, mas uma vida que castigo, uma vida de tormenta, uma vida de dor, quer dizer, também uma morte eterna, né? Porque uma morte eterna, a pessoa vai querer se destruir, a pessoa vai querer morrer, mas já está morta, né? Vai ser uma vida de tormento. Então, é a segunda morte. Então, aqueles que confiam no Senhor, certo? Não receberá o dano da segunda morte. Então, confiar em Deus. Então, por isso que diz aqui, a segunda carta à igreja de Esmirna. Esmirna é uma cidade, né? E ela adquiriu o nome da cidade porque ela cultivava uma planta, que era a mirra. Esmirna, a planta que, espremendo ela, tirando o sumo dela, se torna o perfume da mirra, né? Então é dela que é tirada a mirra, quer dizer, a mirra, ela é o perfume preferido do Senhor. A mirra é usada nas igrejas, a mirra, né? Existe por aí mirras falsas, né? Não são as mirras verdadeiras. A mirra verdadeira, ela custa cara, né? Então, o pessoal usa a mirra, mas não é aquela mirra verdadeira. Mas o que importa é a fé, né? Se ela é cara e é difícil, como conseguir a mirra? Então, as grandes igrejas poderosas que têm dinheiro, elas podem comprar a mirra. Para elas custa barato. Mas para uma pequena congregação, né, se comprar um vidrinho de mirra, né, tem que ser realmente para as emergências, para uma consagração. Né? Aí tem gente que gosta até de tomar banho com óleo ungido. Óleo ungido, azeite ungido. A turma unge, azeite da oliva, porque é azeite, né? E pronto. Mas é azeite, não deixa de ser azeite. Mas o perfume é a mirra. O perfume de Deus é a mirra, né? Então, mas isso não impede. Se a tua fé que manda. Você vai de acordo com a tua fé. Se você crê, todo que crê recebe. Se creres, recebereis. Né? Mesmo água, certo? Se você não tem nem azeite, nem mirra, nem nada, precisa, molha a mão com água e põe sobre a cabeça. Se precisa de alguma coisa úmida para consagrar, usa. Mas o azeite melhor que agrada a Deus, né? A mirra é o perfume de Deus. Mas o azeite que mais agrada a Deus é o azeite da fé. Da fé. Se você crê, recebereis. Certo? A palavra diz, crendo, recebereis. Então, não é derramando azeite sobre a cabeça que você vai receber, não. É crendo. Se
Se você crê, a unção de Deus vem sobre a tua vida porque você crê. É crer. Isso da Esmirna, né? Segunda, a igreja de Esmirna. A igreja está explicado, né? Esmirna ganhou o nome de Esmirna por causa da planta e do azeite, do perfume que ela fabricava, né? Que era fabricado daquela planta que existia lá. Então, adquiriu o nome, né? Esmirna. E diz que aí, né, Jesus manda João escrever a igreja de Esmirna, dizendo assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Conheço as tuas obras, né? E eu sei que tu és e tribulação e pobreza, né? Era uma igreja pobre, uma igreja financeiramente pobre. É um povo que tinha pouco, mas o pouco que eles tinham, eles contribuíam. Tanto eles contribuíam na sinagoga, né, com suas ofertas, com seus dízimos, como eles contribuíam uns com os outros, um auxiliava o outro. Era um povo que vivia em comunhão, pobre, mas em comunhão. Aquele povo que divide o prato dele, divide o que ele tem com o teu irmão que não tem. Eles viviam desta maneira. Era um povo que, por muitas vezes, saíam, né? Como diz a palavra de Deus, comiam de casa em casa, oravam, buscavam, estavam sempre juntos, sempre juntos. Né? Era um povo fiel a Deus. Né? Eu sei as tuas obras e tribulação, diz o Senhor. Se eu conhecia o sofrimento daquele povo, mas Deus conhecia o coração deles na obra. Sabia que eles evangelizavam, que eles puxavam as pessoas, que eles buscavam, que eles chamavam as pessoas para a obra para Deus. Eles lutavam para o crescimento da igreja. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Quer dizer que eram um povo atribulados, né? Porque eram perseguidos, era luta, era guerra. E a pobreza, que eles eram pobres. Pobres financeiramente, certo? Mas tu és rico. Que Jesus quis dizer que tu és rico? Que eles eram um povo de fé. Eles eram um povo de fé. Eles dividiam o que tinham um com o outro. Eles não tinham medo de dividir o pão hoje. Vou dividir com o meu irmão, vai faltar para mim. Mas não tinha. Se vou dividir o que eu tenho para o meu irmão, se amanhã não tiver de morrer de fome, nós todos. Vamos morrer todo mundo junto. Certo? Ou então, vamos ser abençoados juntos. É isso. É dividir. Dividir sem preocupar que aquele bocado que você está dando para o teu irmão vai te faltar. Se você está com fome, você sente fome, teu irmão sente, então divide o que você tem com ele. É assim que é a obra de Deus. É assim que trabalhava a igreja de Esmirna. Então, por isso que Jesus, mas tu és rico. Por que Deus, Jesus falou que eles eram ricos? Porque a esta qualidade de gente, pessoas, Deus tem honra e abençoa. Deus não deixa faltar. Não deixa faltar. Por que não deixa faltar? Né? Quem conhece aquela passagem da mulher, né? que serviu Elias, né? Ele chegou até ela e falou assim: faz um pão para mim. Ela falou: eu só tenho um bocado de farinha
vou fazer um pão para mim comer, eu e meu filho, e morrermos de fome, morrermos. Só tinha comida, só tinha farinha para fazer um pão. Para ela e o filho comer e depois morrerem. O profeta diz a ela, vai, faz primeiro para mim. Ela deixou de fazer para o filho dela e para ela. Foi lá e fez o pão e trouxe para o profeta. O profeta comeu o pão, ela voltou na casa dela, a botija de azeite, a reserva de farinha estava cheia e ela alimentou enquanto teve seca com aquela farinha e aquele azeite. Não acabou. Enquanto todo lugar se morria de fome, ela estava lá. Ela tinha o seu pão para comer. Porque ela tirou dela e serviu, ainda mais o servo de Deus. Isso é vida da Esmirna, né? Então, porque, mas tu és rico, diz o Senhor. A riqueza deles não estava nos bens materiais. A riqueza deles estava no coração. É o que eles tinham de melhor. Era dividir o pouco que eles tinham. E agora diz aqui, e a blasfêmia do que se dizem judeus, eu não são, mas são a sinagoga de Satanás. Né? Meio da pobreza, meio, né, da riqueza espiritual que eles tinham, né? Mas tinha a blasfêmia, aqueles que blasfemavam, né? E diziam ser judeus e não eram. Por que diziam ser judeus e não eram? Eram moradores da Judéia, judeus. Mas eles diziam ser judeus. Quando se fala judeu, está falando povo de Deus. Não adianta dizer, eu sou um homem de Deus. Mas sua atitude é de um homem de Deus? Sua atitude é de uma mulher de Deus? Sua atitude é de um jovem de Deus? Né? Ou diz ser de Deus e não é? É isso que está dizendo aqui. E é blasfêmias do que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga, quer dizer, são o templo de Satanás. A sinagoga de Satanás. São templos de Satanás. Não são templos de Deus, são templos de Satanás. Por quê? Né? Deus, Ele quer as coisas de coração. É de coração. Eu sempre falo, todas as mensagens minhas, eu falo, bato nessa mesma tecla, dou murro nessa mesma ponta de faca. Né? Por quê? Por que o pastor Ribeiro vai dando murro em ponta de faca? Porque isso é coisa que tem que acontecer nas nossas vidas. Jesus no Calvário nos deu livre-arbítrio. Eu vejo muitas pessoas, mas e o livre-arbítrio? Jesus nos deu livre-arbítrio. Jesus nos deu livre-arbítrio. Realmente, Ele nos deu livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio não quer dizer salvação, não, né? Fala o que quer e vou para o céu. Não, não é isso não. Livre-arbítrio é para você escolher para onde você quer. Pastor, eu quero ir para o céu. Quero ir para o céu, mas a sua atitude, o que está sendo? Você está um homem de fé? Você está trabalhando direitinho? Ou você é uma sinagoga de Satanás? Você é um templo de Deus ou um templo de Satanás? Quem está habitando na sua vida? Deus ou Satanás? E o tempo que habita Deus, a palavra é de paz, a palavra é de alegria, é de comunhão, é de confraternização. É isso. Agora, a sinagoga de Satanás é blasfêmia, crítica, enfim.
a infinidade. Então, onde você se enquadra? Para, analisa, veja onde você se enquadra nesse quadro aí. Porque se tiver no quadro, né, das bênçãos do Senhor, amém. Se não tiver, conserta. Começa a mudar a sua vida, começa a colocar Deus na frente de tudo e ver que você não vale nada sem Deus. Nós não temos valor nenhum sem Deus. Nada. Porque Deus te criou à imagem e semelhança dele. Deus te deu um corpo para você andar, porque você é espírito, você é uma alma, e a alma, ela vaga, ela precisa de um corpo para ela andar. Então Deus te fez uma alma, te deu um corpo para você andar, né? Aliás, ele não te deu um corpo, não, ele emprestou um corpo para você andar. É emprestado. Então, e o que Deus espera de você? Que você venha fazer a vontade dele. Deus criou o homem para adorá-lo, foi para adoração. Para que ele fosse adorado pelo homem. Para que o homem pudesse louvar, adorar e glorificar a ele. Não era para nós estar sofrendo aí de noite, de sol quente, frio e chuva, e ralando para trabalhar, para nos sustentar. Tanto Adão, quando ele pôs Adão e a Eva no paraíso, eles viviam no paraíso, tranquilos, cuidavam do jardim do Éden. Né? Aí depois que pecaram, desobedeceram a Deus, o que Deus disse para Adão? Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que te torne a terra. Não foi isso? Então, quer dizer que não era para o homem estar sofrendo, não. Deus não fez nós para sofrer. Tanto ele criou a terra, criou tudo e criou as árvores frutíferas para o homem comer. Eram as árvores frutíferas que nós iríamos comer. Se Adão não tivesse pecado até hoje, nós estaríamos vivendo das árvores frutíferas. Né? Não ia estar panela, não for cozinhando arroz, nem colhendo feijão, nem plantando feijão. Não, nós íamos viver das árvores frutíferas e cuidar. Era só isso que nós íamos fazer. Viver uma eternidade sobre essa terra, sem dores, sem tormentas, sem angústia, sem blasfêmias. Mas hoje nós estamos aqui, porque com alguns templos de Deus, né? Outros na blasfêmia, templos de Satanás. Certo? Sinagogas de Satanás. E tudo isso porque se o homem, Deus criou o homem para ser templo dele. O homem se vende por pouca coisa. Por qualquer coisa ele se entrega às tranqueiras e deixa Satanás tomar conta. Olha o versículo 10. Nada tema das coisas que em breve que há. Não tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deus tem uma promessa, que é a coroa da vida. Mas também tem um preço para você pagar. Né? Porque depois do pecado, o homem tem que pagar o preço para ele chegar até Deus.
O homem tem que pagar o preço para ele chegar até Deus. E aqui tem. Nada temos das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Que prisão é essa? O diabo muitas vezes te coloca numa situação que você não acha saída. Você não acha saída. Você olha para um lado, olha para o outro, você não acha rumo. Já aconteceu comigo quantas vezes? Às vezes eu começo a trabalhar, abro aquele punhado de portas de trabalho. Quando vê, fecha tudo. E vem uma enfermidade. E para, dívida atrasa. Você olha a dívida atrasando e não tem dinheiro para pagar e não tem serviço para fazer. E as coisas, vê uma enfermidade, você fica parado, não pode correr para lado nenhum. Você fica preso naquela situação. Você não fica numa cadeia, fica preso na situação. Mas a palavra de Deus diz: e terás uma tribulação de 10 dias. Quer dizer que Deus promete não só 10 dias. Mas tem uma passagem na Bíblia que Deus disse que não virá sobre ti nada além do que você possa suportar. Deus não deixa vir sobre você nada além do que você pode suportar. Às vezes você pega, mas a tribulação está tão difícil, eu não estou suportando, tá? Está servindo a Deus? Tá, então você está suportando. Deus te conhece melhor do que você. Ele sabe até onde você aguenta. Deus sabe até onde você é capaz. Se não cessou, porque Deus sabe que você não é capaz de fazer mais ainda. E assim, tem uma canção que diz assim: eu tenho que ser provado para ser aprovado. Não é? Tem que ser provado para ser aprovado. E para você ser provado, você tem que passar por isso. Por que o diabo lança alguns na prisão? O que ele fez com Jó? Lembra, tem a passagem, né, de Jó. Quem já leu? Jó era rico, tinha tudo. Não perecia. Jó não perecia. Porque ele era super rico, amigo de todo mundo, mil maravilhas. Um dia Satanás chegou até diante de Deus e Deus falou assim: viste lá meu servo Jó? E aí que você diz do meu servo Jó? Tem tudo, você dá tudo para ele. Toca no que ele tem para você ver se ele não blasfema contra ti. Satanás foi lá tentar a Deus sobre a vida de Jó. Aí Deus falou: então, vai lá, toca em tudo que ele tem, só não toca nele. Certo? Só não toca na vida dele. Satanás chegou lá e destruiu tudo que Jó tinha. E voltou lá de novo tentar Deus. Deus, e aí, meu servo Jó? Mas você dá muita saúde para ele. Homem cheio de saúde, tá? Tem tudo. Toca na saúde dele para você ver. Deus falou: então vai lá, toca na saúde dele. Mas não toque na alma dele. Foi lá e socou lepra no Jó. É assim. Você pensa que não? Você está servindo a Deus, está lutando, tá lá. Enquanto você está aqui, fazendo a vontade de Deus, Satanás está lá, te culpando, te julgando diante de Deus. Está vendo lá? Seu servo lá, está vendo? É assim que ele trabalha. É assim que ele age. Então, é assim que ele agia sobre a igreja, de Esmirna. Assim que ele trabalha sobre a igreja de Esmirna.
E aí diz que ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Não é dizer que você vai morrer na tribulação, na luta que Satanás pôs na sua vida, não. E isso você é a luta que você vai enfrentar até o último dia de sua vida. O homem que serve a Deus, a mulher, o jovem que serve a Deus e realmente quer viver com Deus, ele vai pagar o preço. Ele sabe que o caminho dele vai ser difícil, né? A Bíblia, Jesus não disse que você ia ter um caminho de ouro para você andar aqui na terra, não, né? Deus falou assim, eu venci, vós também vencereis. Jesus veio para vencer no nosso lugar. Ele venceu. E depois ele disse, agora vai que vocês vão vencer também. Ele garantiu que você vai vencer. Agora, se você covardear no meio do caminho, abandonar, não venceu porque não quis. Porque ele disse que ele dá o escape. Vai até onde você não suporta mais, ele te dá o escape. Foi quando ele fez para Jó. Até a hora que viu que Jó não suportava mais, ele deu o escape para Jó. Né? Devolveu a Jó tudo que ele tinha. Né? Deu muito mais que Satanás destruiu dele. Aumentou tudo na vida de Jó. Ele era o mais rico da região, daí que triplicou a riqueza dele. E aonde está a nossa fé? Aí, nossa fé tem que estar baseada nisso, certo? Se você vencer, dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. E depois do versículo 11, assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Ouça. Não dá uma escuta, não. Quem tem ouvido, escuta o que a igreja diz, não. Quem tem ouvido, ouça. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. O que você escuta, entra por aqui, sai por aqui. Mas o que você ouve, fica gravado no coração. Você ouviu, deu ouvido, você deu crédito, fica guardado. Isso é a alegria que nós temos, saber que nós temos um Deus que cuida. Né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, que eu já expliquei no começo. O dano da segunda morte. Então, nós sabemos que a segunda morte é a morte eterna, é o inferno. É o lago de fogo e enxofre. E a vida é a glória de Deus, a vida eterna. Então, bem queira, bem não queira. Eu vou dizer, mas eu não quero ir para o inferno. O inferno não tem querer, não tem querer. No momento que você não aceitou a palavra de Deus na sua vida, não tomou posse da palavra de Deus na sua vida, o inferno é certo. Não é julgar nem nada, é falar o que é verdade. Certo? Eu não julgo ninguém. Eu falo o que é verdade. Né? Quer viver? Viva. Quer viver do seu modo? Viva do seu modo. Só que o meu modo não vai me levar para o céu. O meu modo não vai me dar vida eterna. O modo de Deus. A palavra de Deus. A maneira de Deus vai me dar a vida eterna. E de qualquer jeito, é obra de Satanás. Satanás não tem moral para fazer nada adequadamente. Ele é imoral, e mentiroso, e falso, corrupto. Certo? Então, essas são as qualidades dele. E se a qualidade dele é essa, quem segue ele tem essas qualidades também.
Agora, a qualidade de Deus é paz, amor, alegria, fidelidade, mansidão. E quem tem essas qualidades, tem as qualidades de Deus. É diferente, é o oposto. Mas a glória de Deus é para todos. Jesus morreu para todos, todos. Jesus, quando foi na cruz, ele não falou assim, vou lá por Pedro, Joaquim, João, Bastião, Benedito. Não, ele não foi. Ele não falou isso, não. Foi por todos. Mas nem todos aceitarão, né? Ele morreu por todos, mas nem todos aceitarão. Porque andar com Deus não é para qualquer um, não. Quando Deus mandou Gideão montar um exército, Gideão montou um exército, 32 mil pessoas. Deus falou, muito Gideão, não quero todo de gente não, 32 mil pessoas. Tira aí os covardes e medrosos aí, no meio de Saturno. Gideão foi lá, tirou os covardes e medrosos, ficou 10 mil só. Certo? Então, quer dizer que tirou os covardes e medrosos. Depois foi lá, Deus falou, não é muito. Tira aí separa aí os vigilantes. Né? Os vigilantes. Aquele que sobraram, foi separado, ficou só 20, ficou só 300 vigilantes, o resto foi tudo dispensado do exército. De 32 mil homens, ficou 300 só, escolhido por Deus. Por quê? Covardes, medrosos, e as pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito, não entra diante de Deus. Por isso que existe conversão. Sabe o que é conversão? Não é virar crente, não. Conversão é mudar a sua vida. Fazer de você um homem corrupto, um homem de paz, de amor e alegria. Isso é conversão. É mudança. Que crente, até o diabo é. Porque a palavra crente vem de crença. Eu creio, eu sou um crente. Mas você crê no quê? O diabo conhece a Bíblia de capa a capa e crê. Ele crê na Bíblia muito mais que você, muito mais que eu. Porque sabe que a Bíblia condena ele de capa a capa. Toda página que entrar aqui está condenando ele. E ele crê também, ele sabe que ele não tem salvação. Então, isso é crente. O diabo também é crente. Agora, cristão, homens de Deus, são poucos, tá? Luta para você ser um homem de Deus cada dia melhor. Porque quanto mais você lutar para ser, melhor é. Porque Deus procura verdadeiros adoradores. E aqueles que realmente procuram mudança a cada dia. Quando Jesus voltar, ele não vai achar nenhum perfeito aqui na terra para ele levar. Mas ele vai achar aqueles que estão lutando. Aqueles que realmente estão de coração na obra dele, querendo viver com ele. Esses serão levados. Agora, cabe a cada um, a escolha é sua. Se você quer uma vida eterna, busque a vida eterna. Se a vida eterna para você não interessa, continua como está. Que está perfeito. Certo? Existem dois deuses. Deus criador e o Deus destruidor, que é Satanás. Agora, a escolha é individual. Não? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças por esta mensagem. Te louvo e te agradeço por cada vida que está me ouvindo neste momento, Pai. Estenda, Senhor, as tuas mãos, move, Senhor, neste coração. Aquele, Senhor, que moveu o coração com esta palavra e quer mudança na vida, quer deixar a maldade, quer deixar a ignorância do mundo de lado,
Pai, abra este coração, Senhor. Invada, Senhor, com teu poder e com teu Espírito, dando, Senhor, a esta pessoa a paz, o amor, a alegria, a tranquilidade e a justiça, Senhor, na vida de cada um. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro aqui um povo abençoado, um povo honrado para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? E que a paz esteja sobre todos e até a próxima mensagem.